Oi pessoal, tudo bem? Então aqui sou eu de novo, né? Vou representar rapidamente para quem está ainda no primeiro vídeo. Eu sou a Larissa, eu sou uma mulher de 46 anos, posso fazer 47, sempre liquidei e agora com a idade eu estou tendo muitas dificuldades, né? A principal dificuldade de emagrecer. Durante o ano de 2025 eu tentei, não consegui, né? Agora eu vou deixar outro vídeo aqui para vocês darem uma olhada nisso tudo melhor. Como foi esse processo, né? Tanto de engordar como tentar emagrecer, não consegui. E além dessa dificuldade, né, o cansaço, o desânimo, inclusive assim, até uma certa tristeza, melancolia. Então tudo isso somatizado, acredito que eu acredito que é por conta da idade, então eu resolvi emagrecer, eu sempre tive liquidez aqui no cabelo. E aí eu procurei ajuda médica, né, pensando no uso das canetinhas ou de algum remédio para emagrecer. Então cheguei lá, com um balde de água fria, já expliquei. E aí eu pedi os exames e tudo, ele me encaminhou para o nutricionista. E ele me passou uma suplementação, e esses primeiros vídeos vão ser sobre essa parte da suplementação. Eu vou trazer para vocês, né, quais foram as suplementações e como eu estou me sentindo no uso dessas suplementações. Resolveu, pelo menos um ano, a questão, esses sintomas melhoraram, então é isso que a gente vai estar trazendo para vocês. Até a volta ao médico, né, que vai ser 30 dias, e aí a gente vai ver se ele vai estar fazendo alguma coisa ou não para me ajudar no emagrecimento. Até lá, eu fiz o pedido da suplementação, fica bem mais em conta, né, do que a canetinha e tudo. A suplementação não tinha chegado, eu ficou em prática a questão da dieta, né, que o nutricionista passou. Eu já treino, mas vinha muito desmotivado, muito desânimo, muita dificuldade mesmo. Aí eu tenho que me forçar a ir treinar todos os dias, eu chego lá no treino com a mesma intensidade que eu deveria. Então, essa suplementação vai ajudar nesse ponto aí. Então, a gente vai ver também se ela está fazendo efeito na balança que eu quero. Bem, eu fazia marmitas, né, antes, era uma coisa que eu tinha a prática de fazer com a minha filha, né, somente dois filhos adultos. Depois eu me casei, cada um com o seu lar, eles moram sozinhos já. E quando eu casei, mudou toda a minha rotina e eu não consegui colocar mais em prática essa questão da marmita. Por que fazer a marmita, gente? A marmita, ela te impede de sair constantemente da dieta, ela é a certeza que você vai estar comendo a quantidade certa, ao invés de você montar um prato, tudo, no seu estresse. Eu trabalhei na área rural, né, não tem uma variedade de restaurantes, então eu sempre levei marmita, só que eu não estava com esse controle, né. E aí, eu vou trazer para vocês um vídeo de como eu fiz para preparar as marmitas, né? Fiz sozinha dessa vez, demora um pouquinho, mas aí você já tem a comida da semana toda pesada e balanceada. Não costumava fazer os lanches. Essa semana eu ainda não fiz, porque eu estou de férias. Estou de recesso, né? Em férias, em janeiro. E aí eu fiz só a marmita mesmo para garantir o almoço e os pratos para o jantar, né? E o lanche eu estou montando normal, né? Aqui em casa mesmo, estou tendo tempo, estou tendo prazo, então eu não tenho. Mas quando eu voltar às aulas, eu vou querer fazer a marmita tanto do almoço quanto do lanche, que é para eu já levar, não sair, não furar a dieta, e também facilitar minha vida. Então eu vou preparar só o café da manhã de manhã, porque normalmente eu como com ovo, um pãozinho com frango, né, que é o que o meu nutricionista passa. Então, para mim, acho que pelo menos esse elemento da manhã eu vou preferir estar fazendo de manhãzinha antes de ir para a escola, então não sei. Estou tomando um pré-treino, né, também deixei no shot ali, aquilo que o nutricionista passou, e tem me ajudado levemente a ter uma disposição para o treino, né. Estou sentindo que eu não estou saindo tão esgotada do treino como eu estava. Porque esse é um problema, quando você sai muito esgotado, porque queira que não, você desconta na comida. Estou levando, fiz a marmita agora, vai iniciar essa semana, passei para vocês, vou levar ferro e fogo? Não, gente, eu estou de férias. Mas eu quero estar me alimentando 60% a 70% direitinho, né? Para quando eu voltar lá no nutricionista, não tá, se realmente ter um resultado, né? Porque não estava tendo. Como vocês sabem, no outro vídeo eu falei, mesmo já cuidando, não estava tendo necessidade, isso me deixou muito preocupada, né? Então, talvez por isso, essa questão da busca de ajuda para emagrecer. Eu costumo fazer, antes de eu deixar, vou deixar agora para vocês, a minha biopedância. E eu tenho uma balança, né, que eu peso, e ela vem com vários parâmetros e tudo, que é que eu me peso toda semana. Eu gosto de me pesar às quartas-feiras, porque você já não está tão inchado no final de semana, nem nada, então eu acho que é um peso mais real. Eu sempre me peso de manhã. E é incrível, gente, por isso que o pessoal fala, não vai em outra balança, eu sempre procuro pesar na mesma balança, no mesmo horário, porque eu acho que vai ser muito grande. Igual vocês vão ver, né, então já tem 3 semanas, dia 14 foi o dia que eu fui ao médico, 14 de janeiro, e eu pesei de manhã, estava 75 quilos, redondos, cravados. Na biopedância que eu fiz à tarde, né, às 18 horas, deu 76.900, quase 2 quilos a mais, né, questão do horário e também outro tipo de balança. Por enquanto a gente vai estar acompanhando pela minha mesma. Uma semana, eu tava com 74.700, né, aí que legal, aí essa semana agora 75 de novo. Oh meu Deus, é uma ilusão de sonho. Esse vídeo aqui também é um desabafo para nós mulheres, né, pra gente conversar. Eu gostaria que você colocasse nos comentários se isso também acontece com você, né, quando você começa a empolgar, achar que vai
tá emagrecendo, ainda esbarra de novo, volta pro peso antigo. Algumas dúvidas, porque eu estava voltando ao médico no final de fevereiro, né? No dia 20, tá na cara da consulta, então eu posso estar levando para ele, para o nutricionista. E agora, depois que vocês verem as vídeos, né, nós vamos começar a falar um pouquinho das marmitas em si, né? Qual é o processo. Esse foi o peso, né, que eu estava quando eu fui na consulta, eu tirei no dia 14/1. A biopedância no mesmo dia, pra você ver a diferença de peso, como eu falei para vocês no vídeo, quase 2 quilos, composição corporal acima de 40%. Uma semana depois, né, eu tinha baixado um pouquinho o peso, mas na outra semana eu já voltei para 75 de novo, o que é muito desanimador, né? Essa última semana agora eu fiquei um pouco adoentada. Não fui na academia por 3 dias, mas segui a dieta. Então, galera, como vocês viram aí, né, eu tô acompanhando vocês, eu fico de peso toda semana, eu vou pesar, tá compartilhando com vocês. Como eu falei também no primeiro vídeo, esse vídeo, ele não tem o objetivo de ser um vídeo profissional e tudo, ele tem o objetivo de ser um desabafo, um diário, um incentivo para que eu emagreça nesse ano de 2026, né, para vocês me acompanharem, porque eu vou emagrecer com suplemento, com remédio, com o que for. Então, assim, acho que não sou só eu que tenho essa dificuldade, mesmo cuidando da alimentação, treinando e tudo. Também não sou só eu que estou sentindo esses sintomas, né? Que eu acredito que seja da menopausa, os exames que eu já fiz, né? Vou levar para o médico, espero que ele me esclareça em relação a isso. E então é isso. Mas assim, igual eu falei, realmente pra mim, eu editar os vídeos e tudo, é um pouquinho difícil, então acho que vai ser 2 a 3 vídeos no máximo por mês, alguns shorts, né? E se vocês puderem, tá me incentivando, curtindo, compartilhando o vídeo, vai ser muito legal. Então, como que eu trabalho com a marmita? Eu gosto de fazer a marmita, normalmente eu faço 2 tipos de legumes. A proteína, 2 tipos de proteína, nas quais eu divido, né? 3 dias, segunda, quarta e sexta, uma proteína, terça e quinta, outra proteína, para não ficar tão enjoativo. O arroz, o feijão, eu gosto de deixar lavada a salada, já deixo ela prontinha. E vou montando as saladinhas à noite, quando eu preparo minhas coisas do dia seguinte, eu deixo a saladinha montada, e a fruta e o lanche. Aí, quando eu voltar a trabalhar, talvez eu faça outro vídeo, já fazendo não só as marmitas, mas também as lanches também. Como eu expliquei pra vocês, eu tô de férias, então pra mim não fez sentido eu preparar os lanches e deixar os lanches prontos. Eu chego em casa e já preparo, né? Normalmente são coisas rápidas e eu prefiro quando é preparado na hora, né? Mas a marmita, por ser armazenada em pote de vidro, não altera, a marmita não, o almoço, né? Não altera em hipótese alguma o sabor. Essa é uma sugestão, a primeira dica que eu dou pra vocês, é armazenar em pote de vidro, tá? Ela não pega gosto, ela não altera, ela conserva muito mais. Então eu deixo embaixo da geladeira e não congelo. Preparo por uma semana e deixo lá e vou comendo no tempo da semana. Sábado e domingo, quando a gente tem mais liberdade, então eu prefiro não. Então eu vou mais ou menos no normal. Porém, com a questão da dieta, né, da perda de peso, eu vou tentar ser um pouco mais rigorosa em relação a isso. No primeiro mês. Então eu vou separar 7 marmitas durante os 7 dias da semana, direitinho, né? No caso, 4 dias de uma proteína, 3 dias de outra. E os lanchinhos eu vou também tentar deixar preparado. Então, iogurtezinho com coisa que faz parte da dieta, né? Com whey, a suplementação, quantas frutinhas cortadinhas, quanto também eu posso comer um pãozinho com frango, né? Quando eu vou deixar sanduíche natural, embaladinho, que também consegue direitinho, eu já tenho essa experiência. Então, eu gosto de fazer ali no segundo vídeo, né? Vou estar compartilhando com vocês. Eu gosto de primeiro organizar, depois picar tudo e depois fazer. Quando eu fazia com a minha filha, a gente dividia, né? Uma fazia proteína e o arroz, a outra fazia os legumes e a parte. Meu filho normalmente ficava com picar as coisas e deixar, então era bem mais rápido. Se você tem com quem dividir o seu trabalho, fica bem melhor. Mas se você não tem, faz como ele. Pique tudo, deixa tudo separadinho, depois vai direto pro fogão, também vai dar tudo certo. E aí fica com vocês no vídeo, né? Da preparação da marmita. Eu fiz 2, né? Fiz carne vermelha, picadinha e frango grelhado. Essa primeira parte. As verduras eu fiz abóbora cabotiá e abobrinha com tomate. Fica uma delícia. Se vocês quiserem também, depois vocês podem falar que eu gravo a receita com um pouquinho mais de tranquilidade, eu não concorrido. E também, um pouquinho, né, bem rapidinho, do lado de como foi, né, os treinamentos. Eu fui direitinho pra academia, só um dia que eu fiz aqui em casa, exercício. Porque, quer dizer, você tira esse percurso, né, de ir pra academia, eu tava pra academia, então é mais rápido. Eu tava um pouco cansada, eu me engano, muito cansada. O pré-treino que eu coloquei, que o médico você passou, ele me ajuda um pouquinho a ter um pouquinho de não ficar tão esgotada pós-treino. Mas esse incentivo para ir para a academia, para mim, está sendo bem difícil mesmo, estou lutando bastante. Os meus suplementos chegaram. Eu depois vou gravar um vídeo para vocês, né? O próximo vídeo espero que seja esse, explicando direitinho quais são os suplementos e quais são deles e valores. Porque fica bem mais em conta. Mas eu acredito que o resultado, essa disponibilidade vai vir mais com o tempo, né? Porque a suplementação, ela demora um pouco mais a fazer efeito no nosso organismo e ela precisa do uso contínuo para poder ter a sua eficácia controlada, né? Então, 2 eu já utilizava, que é a creatina e o whey, né? Para apoiar as proteínas, incluindo a massa
magra. E o restante não. Eu tô muito animada com algumas. Espero, assim, no filé, buscar sobre o que elas fazem, né? Vou falar pra vocês. Elas parecem ter bons suplementos. Eu não sei se vai ser o suficiente pra mim, nessa parte do estudo. Talvez se eu já tivesse tudo organizadinho, já tivesse mais magro e tudo, seria ótimo. Mas, como eu falei pra vocês, vamos tentar. Vamos tentar, é isso que os médicos pediram, então vamos tentar. E espero que eu consiga emagrecer, né? Quando eu voltar lá, eu esteja mais magra, mais animada. E espero que vocês estejam acompanhando. Não esqueçam de se inscrever, porque eu não sou profissional, os vídeos não vão ter dia certo, horário certo, mas vão estar aqui com certeza, mas assim, ver como que é o tratamento real, né? De mulher real, que trabalha, que estuda, que é dona de casa, faz tudo e tá aí com quase seus 47 anos e tá lutando aí contra essa questão de aumento de peso, do ganho de peso. Se puderem assistir o vídeo anterior, que eu vou deixar no card, e aí vocês vão entender melhor, porque lá eu explico bem detalhadamente como que aconteceu todo o processo, né? Tanto de engordar como de não estar conseguindo emagrecer. E como que eu compartilho, tá bom? Obrigada pela companhia. Então, né, a gente começa as marmitas fazendo a limpeza, lavando tudo, deixando a pia bem zeradinha para poder a gente fazer as coisas com tranquilidade, né? Depois eu vou separando todas as verduras, carnes que eu vou utilizar, né? Aí eu comecei com 2 bandejas de frango, uma para fazer grelhado, uma para fazer desfiado. Eu vou colocar aqui na descrição os temperos que eu usei para poder utilizar nos frangos, né? Ficaram muito saborosos. O frango desfiado, ele me ajuda muito com os lanches para fazer a crepioca, então a gente limpa direitinho, pica, e aí já faz os filezinhos, né? E tempera para a gente poder fazer. Então ficou uma parte para grelhado, uma parte para fazer desfiado na panela de pressão. Eu vou colocar os temperos. É sempre bom deixar tudo picadinho para quando começar a fazer ficar tudo bem perfeito. Então, eu já penso o cardápio e separo tudo antes. Depois que eu tempero, para pegar o tempero, ficar marinando por um tempo, né? Eu já vou picando as verduras, como eu falei no vídeo anterior, né? Na parte anterior do vídeo. Eu fiz a abóbora capuchá e fiz a abobrinha. A abobrinha verde italiana com tomate. Aliás, eu ponho esse tomate em tudo. No frango desfiado, no filezinho picadinho de carne vermelha e no frango que eu fiz, no frango, na carne e na abobrinha. Deixa tudo mais gostoso, mais temperado. Então, eu faço essa parte toda antes de ir pro fogão. Eu acho que isso facilita muito a minha vida. Foi bem demorado, não vou mentir, não. Principalmente porque eu também estava gravando, né? Tinha que parar e tudo, então acho que também demorou um pouquinho mais por conta disso. Depois que eu lavo e pico tudo, né? Vou mostrar aí pra vocês aí no final. Fica tudo prontinho pra gente poder ir pro fogão. Normalmente eu deixo o feijão de molho de um dia para o outro, tá? Então ele já tava de molho aí, não apareceu no vídeo, mas ele já tava de molho. Quando você faz de 2 pessoas, fica mais rápido. Uma vai picando e a outra vai fazendo e agiliza bastante. No caso, eu demorei mais de 2 horas para poder fazer essa parte da marmita, sem contar a parte que eu lavei a louça. Eu gosto da carne picadinha porque fica melhor na marmita. Então aí, ó, tô mostrando para vocês. Fica tudo já temperadinho, bonitinho, ó. Vou mostrar aqui, ó, tudo prontinho pra gente ir pra segunda parte agora, que é a parte do fogão. Eu coloco as coisas de pressão primeiro. Como vocês vão ver no vídeo, eu vou mudando de lugar, porque as minhas bocas do meu fogão não são tão boas. Então, coloquei o feijão para cozinhar, coloquei a carne de frango, eu gosto que ela grelhe um pouquinho, né? Antes de eu colocar a cebola e o tomate. Como já tá temperado, eu não precisa colocar mais nada. Aí, enquanto ela tá fritando ali, eu já vou fazendo o arroz, que é uma parte que, estando prontinha, soltinha, né? A gente pode pôr pra lá e continuar. Eu sempre uso a chaleira para poder agilizar. O meu fogão também não é muito bom, ele é lento. E aí, depois que já tá tudo fervendo ali, eu vou pra parte da abóbora, né? Refogo ela, eu gosto de refogar o alho, colocar a abóbora. E aí, depois eu ponho um temperinho, né? Uma pimenta do reino. Ali, ó, o arroz já tá pronto, o feijão já tá cozido, eu tô fazendo as outras coisas, a abobrinha e o feijão. O feijão e o arroz eu faço na banha de porco, tá? Não uso muito, mas eu gosto, eu prefiro. E as verduras eu costumo fazer com azeite.
Gosto que o alho fica bem douradinho para fazer o feijão. As verduras todas são cozidas praticamente na sua própria água, tá? Só manter o fogo baixo. E aí agora a carne vermelha. E os filezinhos do frango também, é só passar na frigideira, né? Com um pouquinho de azeite. Eu gosto de deixar a salada toda higienizada, lavada já dentro da geladeira. Mas, quando eu voltar a trabalhar, já vou deixar elas prontinhas no potinho de vidro para poder estar levando. Isso facilita muito. Inclusive, quando a gente vai fazer sanduíche natural também, né? Eu aprendi que primeiro você coloca a carne e só depois você põe o sal para ela não soltar a água. Ficou muito bom esse bife. Então, aí aqui, né, quando eu faço as marmitas, eu sempre deixo 2 tipos de verdurinhas, 2 tipos de proteína, certo? A quantidade de arroz aqui, 60 gramas, 40 gramas de feijão, 70 gramas de verduras. E aí, olha a diferença na proporção. 160 gramas de frango e 110 de carne vermelha magra, né? Eu também monto as saladinhas quando eu estou no trabalho, pedindo para levar, né? Aí eu coloco um pouquinho de limão aqui nas partes de cima, monto. E quando chega lá na escola, quando eu tô lá no almoço, eu coloco no prato e tempero com limão e sal. Aqui em casa, quando você despeja ali, ó, fica assim, você tempera. Então esse aqui é a minha dos almoços, né? Que eu fiz a marmita, como eu postei pra vocês aí, pra facilitar meu dia a dia. Quando eu estou de férias, não é tanto, né? A necessidade de montar em marmitas. Mas quando eu tô trabalhando, eu já levo tudo prontinho, esquento no micro-ondas. A parte do vidro, além de não alterar o sabor, é mais saudável. E é isso aí. Bora, simbora, simbora. Como eu falei, o franguinho desfiado, mistura com creme de leite light aí, ó. Aqui é o meu exercício em casa, mostrando pra vocês um pouquinho do como foi os 15 dias aí. Fui à academia, treinei em casa direitinho, segui, vocês vão ver os pratos todos balanceadozinhos aí, bem certinho. E mesmo assim eu não consegui perder o peso, né? Como eu já tinha explicado pro médico, olha só a luta de treinar com o doguinho em casa. Mas faz parte, isso também é bom, é bem divertido. Eu fiz o hipopressivo primeiro, né? Uma respiração para melhorar a postura e diminuir a barriga. Eu adoro esse exercício. E depois eu fiz um em casa mesmo, um hitzinho. E também agora vocês vão ver alguns detalhes aqui de como foi a semana, né? E é isso aí, vamos que vamos me acompanhando, vamos ver se isso vai dar resultado ou não, né? Tô registrando, esse é meu diário junto com vocês. Eu agradeço demais o apoio, né, de cada um. Espero que possa ajudar outras pessoas, mas principalmente para mim, para eu registrar o meu esforço, tudo que eu tô fazendo.